Pedagogia no Polo de Itapeva, São Paulo. Decidi fazer o curso de Pedagogia para estudar mais, adquirir conhecimento e por ser na Univesp. Na minha cidade há outras faculdades virtuais, porém escolhi a Univesp por ser conceituada e sabia do aprendizado que ela me proporcionaria. Aprendi muito nesse tempo, aprendi com os materiais disponibilizados no AVA, com as provas, as atividades feitas. Aprendi também aí com os projetos integradores desenvolvidos em grupos e os estágios que foram realizados também durante esse período. Nesse período eu tive aí a oportunidade de ter contato com várias escolas do município de Itapeva, escolas de ensino infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Pude acompanhar a didática dos professores, o trabalho da gestão escolar e também ali as crianças ali nas suas diversidades, nas suas carências, com suas diferentes habilidades. E agora estou aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. Agradeço a todos os meus professores, as pessoas que me auxiliaram nesse momento e também ao nosso orientador Marcelo Rocco. Olá, meu nome é do Carmo, estou no curso de Pedagogia do Polo do município de Itapeva. Eu quero agradecer a Deus por poder chegar até aqui, a minha família, aos professores, doutores da Univesp, aos orientadores, à banca examinadora e, em especial, o professor que nos orientou neste trabalho de conclusão de curso, a minha colega Silvia e a todos que fazem parte da Univesp. O tema do trabalho é a importância da afetividade para aprendizagem, desenvolvimento histórico e prática. Para mim está sendo muito importante chegar até este momento. No capítulo 1, nós falamos sobre a afetividade e os teóricos da educação. Nele está o conceito de afetividade. A palavra afetividade aí significa demonstração de carinho, respeito e cuidado com o outro. Um professor aí afetivo, ele respeita as opiniões de seus alunos, ali as suas ideias, ele tem autoridade ali sobre as crianças, ele ganha a confiança das crianças ali, diferente de ser um professor autoritário. Na hora que o professor apresentar um conteúdo, essas crianças participarão, mostrarão ali suas opiniões, seus conhecimentos prévios e todos ali aprenderão juntos. A afetividade no espaço escolar deve ser iniciada já na acolhida dos alunos e em todo, não somente na sala de aula, mas em toda ali, em qualquer parte ali da escola, a criança precisa ganhar confiança, se sentir segura ali naquele espaço. Escola, família e afetividade. Muitas crianças aí não encontram carinho, o amor ali em suas famílias e buscam então na escola. A história da educação no Brasil, quando os portugueses chegaram, encontraram aqui os índios. E aí tem um poema do Oswald de Andrade que fala assim, que os portugueses, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Ele fala assim, que na verdade não vestiu o índio só com a sua roupa, mas com a sua cultura ali, e já ali já deram início em querer que o índio aprendesse a sua língua, os jesuítas ali catequizando os índios, e ali iniciou-se a escola no Brasil. Passou aí por muitas mudanças. Antigamente os professores eram aí autoritários, eram detentores dos saberes, eles ensinavam, as crianças aprendiam, e hoje não. Hoje há essa troca de conhecimento, construtivismo, onde as crianças, o professor ensina, mas também aprende aí com as crianças. E aí nós temos aí dois grandes estudiosos que defenderam a afetividade no ensino, Paulo Freire e Henri Vallon. As concepções de afetividade segundo o educador Paulo Freire e Henri Vallon. Paulo Freire foi um grande educador e escritor brasileiro reconhecido no mundo todo e transformou a educação brasileira.
Ele defendeu a relação entre professor e aluno e em suas obras mostra que o professor não é o detentor do conhecimento, mas sim que um aprende com o outro. Freire criticou o ensino tradicional e defendeu o ensino baseado na ética, no respeito, na dignidade e autonomia dos educandos. E, acima de tudo, na relação afetiva professor-aluno. Em seu livro A Pedagogia da Autonomia, ele afirma que ensinar exige querer bem aos educandos e o professor deve estar aberto a este sentimento, que a afetividade não assusta, que não se deve ter medo de expressá-la e que é preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e efetividade. Segundo este educador, o que não se pode, obviamente, é permitir que a afetividade do professor, no caso a afetividade do professor, interfira no cumprimento ético do seu dever de professor no exercício de sua autoridade. E o que o professor não pode é ser o único dono da razão e deve querer. A história de Henri Vallon e suas concepções sobre a afetividade. O francês Henri Vallon também foi um estudioso que contribuiu muito para a relação da afetividade. Foi um dos primeiros estudiosos a falar que a afetividade é fundamental ao desenvolvimento da criança e para que ela consiga estabelecer um bom relacionamento social. Henri Vallon nasceu em Paris em 1879. Foi filósofo, médico e psicólogo, e político francês. Ele viveu entre os anos de 1879 e 1962, período de 2 guerras mundiais. Na primeira, ele trabalhou como médico e na segunda, como militante, pois foi perseguido por não concordar com as ideias de Hitler. Durante a ocupação fascista na França, Henri participou da resistência francesa e por isso foi perseguido pela polícia política nazista, conhecida por Gestapo. Para Vallon, a afetividade é um domínio funcional que apresenta diferentes manifestações como emoção, paixão e sentimentos, que irão se complexificando ao longo do desenvolvimento e que emergem de uma base eminentemente orgânica até alcançarem relações dinâmicas com a cognição, como pode ser visto nos sentimentos. As teorias e as etapas do desenvolvimento segundo Vallon. O autor estabeleceu 5 estágios de desenvolvimento, com fases com predominância alternadamente afetiva e cognitiva. Os estágios propostos por Vallon são: primeiro estágio, impulsivo emocional, que vai do 0 a 1 ano. A criança, em seu primeiro ano de vida, só consegue se relacionar com o meio em que vive e com o outro através do afeto, por ela ser naturalmente afetiva. No segundo estágio, o sensório, motor e projetivo, vai do 1 aos 3 anos. É a fase da indagação através das sensações, que vai expressar-se. Estágio em que se destacam as relações exteriores e a inteligência. No terceiro estágio, é o estágio do personalismo e vai dos 3 aos 6 anos. É a fase da rebeldia, construção da personalidade, de trabalhar o eu, contesta regras, indaga, testa limites. Nesse estágio, há domínio da afetividade. No quarto estágio, é o estágio categorial, que vai dos 6 aos 11 anos. A criança já está mais amadurecida, são mais companheiras, compreensivas, novamente a inteligência e a relação com o externo ficam em evidência nesse estágio.
O quinto estágio é o estágio da puberdade e adolescência, vai dos 11 anos em diante. Nesse estágio, o corpo e a mente se alteram, aliás. Fase dos conflitos emocionais, a formação de grupos sociais, questionamentos e desenvolvimento sexual. As mudanças do corpo e da mente e o afetivo ficam em evidência. Capítulo 2. A escola e o relato dos professores sobre a afetividade e aprendizagem. Nesse capítulo, nós apresentamos uma pesquisa de campo feita na Escola Municipal Professor Newton de Moura Miesel, em Itapeva, uma escola de ensino fundamental 2, trabalha de 6º ao 9º ano, com 18 salas. Foram feitas 6 questões para os professores, via WhatsApp. Também foram feitas algumas visitas à escola. Nós já conhecíamos a escola por causa do desenvolvimento de um projeto integrador nela, então nós já conhecíamos alguns professores, e as respostas deles foram bem semelhantes quanto à afetividade. Os professores relataram que são efetivos, há vários anos trabalham nessa escola, então fica mais fácil para eles essa relação professor, aluno e família, e que a afetividade é muito importante nessa profissão. A direção também relatou que, anos anteriores à pandemia, foi realizado um projeto com o livro Pequeno Príncipe. Os professores trabalharam o livro, os valores presentes no livro, e no final, na culminância, os alunos puderam mostrar aí as diferentes habilidades na produção ali de trabalhos, poesias, murais, objetos construídos com materiais recicláveis, apresentações, e foi um trabalho muito valioso para a escola, o que uniu mais ali a relação professor-aluno e também trouxe a comunidade escolar para a escola. Hoje, a escola trabalha no ensino remoto, os professores produzem as apostilas, a escola imprime e os alunos levam impressas para casa. Os professores seguem os horários normais de aula no WhatsApp e também pelas plataformas digitais, aulas síncronas. E esse é o nosso trabalho. Aprendemos bastante com a pesquisa, com o nosso orientador, com tudo que foi desenvolvido aqui. E saímos daqui cientes que ser professor é necessário antes amar a profissão, estar apto a compreender o outro, que essa profissão não exige apenas conhecimento, mas também amor.